Alô, minha gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Aqui é o servo de Jesus, mais uma mensagem para vocês, né? Sem muita enrolação, os segundos que eu vou usar, os minutinhos pequenos, para te explicar sobre a verdadeira religião, para te explicar a- o amor da religião que Deus colocou através do Evangelho, através de Jesus. Religiões podem existir muitas religiões podem existir e existem. Elas são uma maneira de afastar as pessoas do evangelho. Porque a verdadeira religião é o amor ao próximo e aos necessitados. A verdadeira religião é o amor a Deus e ao próximo. E toda a lei e os profetas se resumem a amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então o adversário ele usa vários caminhos para te desvirtuar, para te tirar do caminho certo. Como tinha fariseus e saduceus na época, hoje existe muito mais seitas, existe muito mais pessoas que inventaram religiões, né, seitas, ideias que afastassem de Jesus, ou diria ver, meias verdades, meias mentiras, né, para te confundir. E toda mentira teológica sobre Jesus leva para o inferno. Tudo que não dá poder total à palavra de Deus dos apóstolos e o amor a Deus e a Jesus como verdadeiro Deus, né? Que ele não vai nos buscar no fim dos tempos, que ele vai deixar a gente sofrer, ou que ele você pode adorar uma estátua pensando nele, você pensa nele e tá bom, você pode jogar para qualquer pessoa, qualquer deusinho, santinho. Deus ele não gosta que você adore santinhos, que eles não merecem a honra que Deus, Jesus fez por nós, né? Morrendo. E outras pessoas não fariam nem 1%. E nós, né, temos que se esforçar para ser um bom exemplo diante de Deus e de Jesus, imitando o filho dele. Então, eu vou ler um versículo aqui, dois versículos. Um em Tiago e o outro em Colossenses, minha gente. Falando da verdadeira religião. Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, se existe a verdadeira e pura religião imaculada, existe a falsa. E o conceito da verdadeira religião é ajudar os necessitados, que naquela época eram os órfãos e as viúvas, que não tinham sustento, não tinham pouco sustento. Então, ajudar os órfãos e as viúvas e se guardar da maldade do mundo, das coisas erradas do mundo, né? Que Deus fala que se você quiser encontrar a sua vida, você vai perder. Se você encontrar a sua vida no mundo, na ilusão do mundo, você pode até ser em parte feliz, mas nunca com a verdadeira felicidade que Deus dá. Mas se você se satisfazer com as coisas do mundo, você vai se envolver tanto que você vai ver distração e coisas boas nisso, como satanistas, eles pregam que Deus não dá dinheiro, Deus dá migalha. E o Satanás dá muito mais dinheiro para usufruir a vida. Então, quem quiser perder sua vida, achar lá por amor de Deus. E quem quiser ganhar sua vida, achar essa vida nesse mundo, você vai perder sua vida com Deus. Então essa é o meu versículo que eu deixo. Vou deixar mais um em Colossenses. Colossenses, né? Colossenses. Tô até falando errado, já, minha gente. A verdadeira religião é ajudar o próximo e se guardar da corrupção do mundo. Tem uma parte de estudo aqui que eu vejo se eu tiro a foto, né? Falando também que o amor verdadeiro ele contém, o amor de Deus contém santidade dentro, não sensualidade. Então, quando você for pegar para uma mulher, uma jovem, e você que é mulher for pegar para um rapaz, um homem, você tem que pregar o evangelho com santidade, não dando em cima, não se aproveitando da, né, da sexualidade da pessoa para você fingir que está pregando o evangelho, mas na verdade não está pregando, tá pregando só para se aproximar de pessoas para o seu interesse. Então, o interesse total de servo de Deus para a salvação do próximo é o serviço a Deus com amor junto com a santidade, tá, minha gente? Então, eu li aqui sobre a verdadeira religião, a pura religião, não a adoração a deusezinhos, tá, minha gente? Só a Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eu vi um moço me dizer
que a gente fecha os olhos da fé, né? Erradamente falando, que os olhos da fé, você pode orar para um santinho, mas você não está vendo o santinho, você está vendo, pensando em Deus. Amigo, não se curve para santinho. Nem o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, que eu moro. Não se curve, não. Lá cheio de santinho embaixo. Deus é o Deus do invisível. Não há como imaginar a glória de Deus. Não há como imaginar a pessoa de Deus em estátua de madeira, pedra e ferro. Então, Deus ele não gosta disso, é idolatria. Você vê nas novelas, você vê na Bíblia. Sempre os líderes estavam mantendo a palavra deles de tirar os deusezinhos de perto deles, do coração deles e de suas casas. Então, minha gente, eu vou ler Colossenses, que vai falar sobre a enganação das religiões falsas, tá, minha gente? Colossenses 2, Colossenses 2, 22 e 23. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos de doutrinas e dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Parece que tem sabedoria nas religiões falsas, em devoção à voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para satisfazer a carne. Então, deixa eu ver se eu leio o 18, que está explicando, né, do versículo, capítulo 2, de 17 ao 23. Eu li só o 22 e o 23. Explicando que algumas sabedorias de religiões têm aparência de sabedoria, a inteligência da religião, né? A seita tem aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina de corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, algumas religiões já satisfazem a sua carne. Ela se alegra com o mundo, né? Que o mundo que nos entristece o verdadeiro cristão. Então, a verdadeira satisfação é a alegria que Deus nos dá quando servimos a Ele. Não essas sabedorias, essas inteligências, essas ideias humanistas e humanas, né? A sabedoria deste mundo é maliciosa, né? Como diz na Bíblia aqui, no Novo Testamento. Então, lembre-se, uma religião pode ter muita sabedoria, mas o diabo também é inteligente e inventa muitas coisas para enganar os verdadeiros escolhidos. Então o evangelho é simples, é Jesus, é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como nós mesmos, né? Valorizando bastante o próximo e se abnegando por eles, seja quem for, né? Uma pessoa que dá valor às coisas de Deus e recebe a tua ajuda, tu ajuda, né? Se alguém te pede ajuda, tu ajuda naquilo que você é possível, sem você necessitar tanto, né? Isso é abnegação, isso é sacrificial. Então, cuidado com as religiões com aparência de sabedoria. Cuidado, mesmo com disciplina e humildade, elas só satisfazem a carne. E a verdadeira palavra de Deus, ela te confronta a te corrigir. A verdadeira palavra de Deus, ela te esforça para fazer o que é certo, né? A palavra é uma espada que corta o erro do pecado em nós para nos arrependermos. Nós somos falhos, então costumamos sempre muito em errar e falhar demais, né? Nós temos que falhar o menos possível e se arrepender no final do dia, que as nossas falhas, né, a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então as nossas falhas, Deus entende. Por isso que há necessidade de arrependimento, por isso que há necessidade de amor a Deus sempre, porque nós não merecemos. Deixa eu ler a parte de estudo aqui rapidinho, minha gente. Adorar e orar a qualquer pessoa que não seja Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo são práticas antibíblicas e por isso devem ser rejeitadas. Então não olhe a estátua, é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, o Cristo do Pão de Açúcar, o Cristo do Rio de Janeiro, é uma estátua, é um santinho, não se dirige de orações a santinhos, só Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá, minha gente? Fiquem na paz, 10 minutinhos para entrar no Kawaii, tá? Não, acho que eu vou até falar mais coisa, porque no Kawaii é interessante, mas
eu quero passar bastante informação para vocês. Então eu vou ler a parte de estudo que menciona mais detalhe, que eu ia deixar só 10 minutos, mas aumentou mais de 10 minutos. Aqui fala, em Colossenses 3,18, na parte de estudo. Os falsos mestres ensinavam que é preciso reverenciar e adorar anjos como mediadores para ter comunhão com Deus. Já vi católico falando isso. E existem outros mediadores. No caso da Bíblia aqui em Colossenses, eles advertem que anjos são também mediadores. São servos de Deus e até servem a gente por amor a Deus. Nos protege. Os verdadeiros, os anjos aí de luz, né? Eles não são dignos do que Jesus fez. Eles são servos de Deus como nós, só que com uma força maior para nos proteger e para servir o verdadeiro Deus. Tá, minha gente? Continuando. Para Paulo, invocar os anjos seria substituir Jesus Cristo como cabeça todo suficiente da igreja. Não existe substituir Jesus Cristo. Ele é o mediador e o verdadeiro. É o Deus que você tem que se direcionar a sua oração. Daí, Paulo advertir contra isso. Hoje, a crença de que Jesus Cristo não é o único intermediário entre Deus e o homem é posta em prática na adoração e oração a santos mortos como padroeiros e mediadores. Essa prática despoja Cristo da sua supremacia e centralidade no plano de redentor de Deus. Então, padroeiros, santinhos, se você ora em direção a eles, se você ora para eles te abençoarem vocês, você está substituindo um verdadeiro Deus poderoso de amor que se esforçou e recebeu afronta por sua causa para um santinho que fez muito menos, não sofreu tanta dor, mesmo com feitos bons, né? Os feitos que você faz não te salva. Pode até crescer o evangelho, né? Mas a pessoa que recebe adoração, ela permite ser adorado. Por isso que ela permite que venha, se vire santinho. Às vezes, depende da pessoa ter humildade de não se colocar glória em si, porque senão adorariam Paulo, adorariam os discípulos, né? Paulo na verdade foi adorado por uma igreja, por um lugar que depois que ele curou, ele recebeu adoração e ele advertiu, ó, não me adore, adore somente a Jesus e a Deus. Então é importante deixar claro que nós não somos dignos de ultrapassar os séculos, né? A nossa pessoa atravessar. Nossos feitos podem ficar, que é para crescer o ministério de Deus na terra depois da nossa morte. Mas não se deve se deixar bem claro que Jesus, ele é o verdadeiro Deus. Jesus está acima de todos pelo seu sacrifício de amor e pelo seu esforço dedicado durante seus 33 anos de vida nessa terra. E ele cumpriu muito bem a sua missão e foi um bom exemplo. Então, não a padroeiros, não a santinhos, somente a Jesus, né? A Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, você deve dirigir a sua oração. E o versículo que eu li anterior, que é a verdadeira religião, que é ajudar os necessitados por amor a Deus, não de forçado, não de vangloriar-se, não faça nada por contenda ou nem vanglória, para aparecer, para se vangloriar, por causa de briga, né? Se contendas por causa de brigas, né? A atitude que você deve ter é pura, de amor às pessoas que precisam, dedicação à palavra de Deus para que cheguem a outras pessoas essa palavra, não é verdade? Então fica aqui o que eu deixei, que é a verdadeira religião é se afastar do mundo, das coisas mundanas, que a Bíblia rejeita, e ajudar os necessitados. E por último, em Colossenses, né, a sabedoria de algumas religiões pode te atrair, né, mas não deixe de se enganar por essas sabedoria que o adversário também é inteligente, ele também tem mente, ele também sabe pensar e sabe enganar muito bem quem não acredita em Jesus e quem não declara toda a honra e toda a glória ao Jesus. Então deixa aqui meu último versículo, tá, minha gente? Deixa meu último versículo, que a adoração não é a estátua. Não se curve diante da estátua. Está escrito aqui em Mateus 6,6.
Ora ao teu pai em secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora em secreto. Teu pai te recompensará publicamente. Então é no seu quarto. Pode ser em monte? Pode. Você não está adorando o monte. É um símbolo. Você não está adorando o monte. Você está adorando o Deus que habita no monte. Então, por monte você pode. Mas não é regra que você é o melhor lugar para orar. É um lugar de dedicação, como se estivesse indo numa igreja, mas é um lugar alto, né? Isso é bem velho. Eu penso que isso é Velho Testamento. Mas Deus ele está em todo lugar, ele te escuta aonde você estiver. Ele escuta você aonde você falar com ele. Nada pode escapar dos olhos de Deus. Então não tem necessidade de ir para monte. A não ser que você goste de ir e você vá pelo motivo certo. E você pode buscar Deus na sua casa, mas por um esforço maior, por uma dedicação maior, você vai para o monte, tá bom, minha gente? Então tá aqui a verdadeira religião, de novo repetindo, para ficar na tua cabeça mesmo. Ajudar os necessitados, se afastar das coisas mundanas e adoração só ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tá bom? E cuidado com a sabedoria, a humildade e os voluntários que muitos se esforçam para que o evangelho não verdadeiro seja proclamado. Mas o que importa é que o evangelho é proclamado. Mas cuidado, o evangelho, as religiões falsas e erradas, elas não dão honra total a Jesus, porque o adversário sabe que preceito nenhum pode te salvar, mas a fé em Jesus pode te salvar. A fé é depois os preceitos que seguem essa fé em Jesus é o próximo. Jesus é o principal. A regra principal é Jesus. Aquele que não acredita no unigênito Filho de Deus já está perdido e não há salvação. Então, valorize o chefe. Porque se você valorizar só o serviço do chefe, você não se salva. Valorize o chefe e o serviço dele. Mesmo você valorizando o serviço, como muitas religiões valorizam o que Jesus fez, não é verdade? Não amando a Deus verdadeiramente, você só acredita nas obras dele, sem amar o Deus verdadeiro, como a gente ama o Cristo, a estátua. Tá? Cheio de santinho, estátua não se adora, se pensa em Jesus, não se vê, não se imagina a glória de Deus, não se imagina a aparência de Deus. Tá bom, minha gente? Isso é tudo imaginação humana de estátuas que a gente botam pra gente se encurvar. E Deus se irritar conosco. Então fique na paz, ame o seu próximo, honre ao verdadeiro Deus, não se encurve, rejeite o mundo e suas ideias que a Bíblia rejeita, tá bom? Como bebida, cigarro, matanças, né? Idolatria, prostituição, mentiras, porfias, porfias, brigas, contendas. Afaste-se disso e você será muito mais feliz e será como um bom remédio, tá? Mesmo rejeitando as coisas mundanas, você pode ser feliz. Deus te abençoe, boa noite, bom dia e boa tarde.